invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Convido as excelentíssimas autoridades que serão nominadas para compor a mesa. Excelentíssima senhora Lúcia Gomes Vieira de Lagnello, secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Dr. João Raimundo Colombo. Senhor Henrique Marcel Stemmer, neste ato representando a família do catarinense Caspar Erich Stemmer. Senhor professor Rodolfo Pinto da Luz, secretário municipal de Educação de Florianópolis e magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina nos períodos de 84 a 88 e 96 a 2004. Sou professor Sebastião Lopes Melo, diretor técnico científico da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, representando neste ato o presidente, professor Sérgio Gagioni. Querido, tudo bem? Senhor Raul Valentim da Silva, presidente da Fundação do Ensino da Engenharia. Professora Lúcia Helena Martins Pacheco, vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, neste ato representando a magnífica reitora da Universidade Federal, professora Roselane Neckel. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, primeiro devo me desculpar pelo atraso, infelizmente retorno de um compromisso em Brasília, o voo deveria ter me permitido chegar a tempo para iniciar no horário, como procuramos ser pontuais nas nossas sessões, infelizmente houve um atraso no voo, de forma que atrasamos em 40 minutos, 30 minutos o início dessa sessão, e peço, em nome desta Casa, as nossas desculpas a Vossas Senhorias. A presente sessão solene foi convocada pela mesa diretora e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares para a entrega de título de cidadão catarinense ao professor Caspar Erich Stemmer, em memória, por proposição deste presidente. Neste momento, teremos a execução do hino nacional pela Banda da Polícia Militar, sob a regência do maestro subtenente Aldair Estevão de Souza.
Esta presidência registra e agradece a presença das seguintes autoridades: senhor Carlos Alberto Schneider, superintendente-geral da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras; senhor Günther Feiter, superintendente de operações da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras; senhor Dr. Paulo Ferreira Lima, neste ato representando a Academia de Medicina de Santa Catarina; senhor professor Hernani Bayer, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina no período de 80 a 84; senhor professor Antônio Diomário de Queiroz, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina no período de 92 a 96; senhor professor Sebastião Roberto Soares, diretor do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina; senhor professor Dr. Luiz Carlos Cancelheiro de Olivo, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina; senhor professor Edson Basso, chefe de Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina; senhor professor Carlos Montes, chefe de Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina; senhor Teodoro Rogério Ual, professor do Centro Socioeconômico e ex-pró-reitor de Administração, Gestão Professor Temer; e senhor professor Arno Blas, professor aposentado do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Peço desculpas se, eventualmente, o protocolo não identificou outras autoridades que participam dessa sessão e sintam-se todas cumprimentadas pela mesa diretora. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o professor Arno Blas. Quero aproveitar essa oportunidade para publicamente justificar porque recebi ligações ontem, do professor Sérgio Gargione, que foi o principal motivador para que o meu gabinete pudesse apresentar projeto de lei para a concessão de título de cidadão catarinense ao professor Temer. Professor Sérgio Gargione, programamos essa sessão com antecedência, em data que a sua agenda lhe permitiria estar presente a esta sessão, mais uma convocação feita na última sexta-feira para uma reunião do Conselho Nacional o fez se deslocar já no dia de ontem para Brasília, de forma que ele pediu escusas, justificou esta presidência e me sinto no dever de, a todas as senhoras e os senhores, justificar porque ele é quem tem os méritos desta homenagem. Foi ele, repito, que me motivou, junto com outros amigos do professor Temer, junto com tantos outros que conheceram e admiram a sua obra, o seu trabalho, a sua paixão por esse Estado, mas, em nome do professor Sérgio Gargione, quero homenagear a todos e justificar a sua presença. Assim como o professor Prata, também grande reitor da nossa universidade, também em Brasília hoje, justificou, estava programado para participar dessa sessão, me pediu para transmitir um abraço a todos,
mas também a convocação para que permanecesse em Brasília o impediu de comparecer a esta sessão solene. Por isso, apresento essas justificativas das ilustres figuras, grandes admiradores da pessoa e da obra do professor Stemmer, que gostariam muito de estar aqui, mas que, infelizmente, os seus afazeres os impediram de participar. Agora sim, Vossa Senhoria está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, demais autoridades que compõem a mesa e que já foram designadas, familiares do professor Stemmer, autoridades, convidados e curiosos que comparecem a essa solenidade. Devo dizer que fui colhido de surpresa, porque não esperava ter que me manifestar aqui, mas, de certa forma, me sinto à vontade. Fui aluno de Stemmer em Porto Alegre durante um ano, trabalhei diretamente com ele em disciplinas do primitivo currículo de engenharia mecânica, trabalhei com ele durante o tempo em que foi reitor e estive sempre ao lado dele nas várias iniciativas por que se destacou. O que mais me impressionava em Stemmer era a sua extraordinária capacidade de trabalho, a sua capacidade de enfrentar diferentes problemas, variados problemas ao mesmo tempo e dar-se conta deles satisfatoriamente. Uma outra característica que vejo nele e que justificaria esta outorga que hoje será feita ao seu nome é a sua inserção no cenário do Estado de Santa Catarina desde o momento em que aqui chegou. Stemmer logo procurou saber qual era o Parque Industrial de Santa Catarina, quem era quem no Parque Industrial de Santa Catarina, como a Escola de Engenharia Industrial, que então começava seus primeiros passos, poderia vir a cooperar e a servir para o engrandecimento deste parque industrial. E já nos primeiros tempos do seu velho Fusquinha Azul, ele circulava pelo Estado fazendo os contatos com os industriais, com os proprietários de empresa, tanto no sentido de procurar ver o que eles tinham em suas empresas, como é que os nossos alunos poderiam se inserir ali, provisoriamente na situação de estudante e definitivamente mais tarde numa situação de profissionais de engenharia. Ao mesmo tempo, ele procurava trazer esses industriais até Florianópolis, até a Trindade, para que vissem in loco como funcionava a escola de engenharia e como era transmitido o conhecimento aos alunos. O resultado disso foi que cedo se conseguiu implantar de uma maneira que foi inédita no cenário nacional da época o estágio obrigatório nos cursos de engenharia, conseguindo-se vagas para os estudantes e, através da escolha seletiva dos primeiros candidatos que eram mandados às empresas que se mostravam maior relutância, se conseguia criar lá uma impressão favorável que depois, num ano subsequente, se traduzia numa maior boa vontade com relação a essa nossa iniciativa. Stemmer também se preocupou com a formação dos seus docentes. Numa atitude que era inédita antes da lei da reforma universitária dos militares, ele propugnava para que os professores da engenharia se afastassem, fossem se especializar, fossem obter títulos de pós-graduação, fossem obter experiência no parque industrial. Eu mesmo fui reflexo disso através de estágios que eu fiz em várias empresas do Rio Grande do Sul,
do Rio de Janeiro e de São Paulo, na época de candidato a professor, e, posteriormente, como um dos primeiros a sair para fazer o mestrado no Rio de Janeiro. Da mesma forma, quando este esforço começou a dar resultado, Stemmer, de imediato, trouxe a nós a sua nova preocupação. Se os outros fazem pós-graduação, se os outros formam nossos professores, por que não podemos fazer nós isto aqui? E foi assim que, em 1969, surgiu o primeiro curso de pós-graduação formal da Universidade Federal de Engenharia Mecânica, da Universidade Federal de Santa Catarina. Curso esse que foi o mestrado em Engenharia Mecânica. Naquela época, porque havia pouca escolha pelo país, nós conseguimos trazer candidatos do Brasil inteiro, do Nordeste, do Norte, do Centro, do Sul e até de Santa Catarina. E, com isso, conseguimos rapidamente, somando-se a isso, é claro, os esforços do Stemmer no sentido de nos capacitar, através de convênios com a Alemanha, convênios com o Banco Mundial, né? Conseguimos rapidamente assumir uma situação de liderança nas avaliações, no cenário nacional. Quando a CAPES introduziu o sistema de avaliações, desde o começo, o nosso curso de Engenharia Mecânica era considerado um dos melhores. Quando, durante um longo período, a revista Playboy publicou um ranking das melhores instituições de graduação e pós-graduação do país, nós logo assumimos a posição de liderança naquele ranking. E isso foi muito bom, porque essa revista é lida no país inteiro e ela nos trazia os alunos, exatamente, ela nos trazia os alunos de que nós precisávamos. Um colega meu de Porto Alegre sempre manifestava um certo menosprezo. Poxa, Playboy, eu nem falaria nisso. E eu diria, não sabes o que acontece. A Playboy era o nosso melhor garoto propaganda. Bom, posteriormente, Stemmer foi observado pelas autoridades federais, levado a Brasília para exercer uma atividade bastante importante num órgão antigo chamado Premesu. O Premesu, que era uma designação nova de um organismo antigo, de repente se viu às voltas com problemas bastante sérios. Na década de 60, houve os chamados convênios do café, que nos trouxeram equipamentos do leste europeu, e essa importação de equipamentos foi feita de uma maneira bastante desordenada. E lá pelas tantas, esses equipamentos estavam distribuídos pelo país, em instituições que não estavam preparadas a recebê-los, ou que nem deles tinham necessidade, e era preciso pôr ordem na casa. Stemmer, como diretor do Premesu, fez exatamente isso. Para não desagradar as instituições que tinham que entregar seus equipamentos, que não usavam de qualquer forma, ele oferecia outros em retribuição, e remanejava aqueles aparelhos para instituições que deles teriam mais necessidade. E, é claro, havia aqueles equipamentos que haviam sido importados sem nenhum planejamento e que não serviam simplesmente de forma alguma a um ambiente universitário. Stemmer, então, conseguiu, inclusive, legislação própria para que a União pudesse alienar esses equipamentos e usar esses recursos de forma mais racional dentro das atividades do Premesu. Talvez o mérito
do trabalho do Stemmer no Primesul seja o que tenha somado as últimas qualificações que ele precisava para o que aconteceu depois, vir a ser o reitor da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. E nos 4 anos em que ele exerceu esse trabalho de reitor, ele produziu um temporal semelhante àquele que ele havia produzido na engenharia quando foi diretor. Ele criou novos cursos, ele sistematizou a administração, ele criou unidades, cursos novos, e 4 anos depois a universidade implantou definitivamente o campus, tocou em frente à implantação do hospital universitário e, ao fim dos seus 4 anos, entregou uma universidade bem distinta daquela que havia recebido. Novamente, credenciais para a titulação que hoje lhe será concedida. Além de ter feito esse trabalho extraordinário junto à Universidade Federal de Santa Catarina, ele foi lembrado, visto por governadores de Estado e, em 2 ou 3 ocasiões, levado à administração estadual, ocupando postos diferentes em que ele mostrou sua qualidade e norteou a implantação de certas áreas, principalmente no que diz respeito ao Pactec Alpha, a implantação da incubadora empresarial. Depois disso, o Stemmer foi lembrado pela administração federal, foi levado a Brasília, trabalhou no Ministério da Ciência e Tecnologia, ocupando posições de destaque e, inclusive, durante alguns dias, o Ministério, uma situação interina. Todo esse trabalho de Stemmer, que eu relato em um livro que escrevi há pouco mais de 10 anos atrás, o credenciou como uma pessoa que se destacava por sua cultura, que se destacava pelo seu dinamismo, que se destacava pela sua coragem de enfrentar os problemas, de reconhecer os problemas no ambiente em que ele vivia e que o credenciaram certamente para a titulação que hoje lhe será concedida. Eu tive uma satisfação muito grande de ter convivido com o professor Stemmer nesse período todo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Arno, pela sua brilhante manifestação e capacidade de sintetizar a grande obra do professor Stemmer. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra a professora Lúcia Helena Martins Pacheco, vice-reitora da nossa Universidade Federal, aqui representando a magnífica reitora. A senhora pode ocupar a tribuna, por favor. Meus cumprimentos aos membros da mesa, meus cumprimentos a todos aqui presentes, às autoridades. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, representando a Universidade Federal de Santa Catarina, representando a magnífica reitora, que não pôde estar presente, tenho certeza que ela adoraria estar aqui, mas ela está em Brasília. E, nesse momento, reconhecer todo o trabalho e agradecer todo o trabalho que o professor Stemmer realizou, pelo curso de Engenharia Mecânica, pelo Departamento de Engenharia Mecânica, que é referência internacional, pelo Centro Tecnológico, que contribui enormemente na criação de cursos, na estruturação da engenharia na universidade e no próprio estado de Santa Catarina,
na criação da FEESC para viabilizar o curso de Engenharia Elétrica e depois a própria FEESC viabilizando uma série de projetos importantes de inovação e de contribuição para a indústria local aqui de Santa Catarina. Também como reitor, como disse o professor Arno Blas, ele contribuiu enormemente para a estruturação administrativa da universidade. Hoje a gente tem várias normativas que vêm do tempo que ele era reitor, a construção de diversos prédios, de estruturas que foram replicadas e permitiu, sim, que aí a universidade, com os projetos, conseguisse expandir os centros de ensino, com as obras do hospital universitário, a viabilização das obras que estavam paradas há muito tempo, com a criação de diversos cursos de graduação. Então, foi uma ação, um trabalho extremamente importante e que tornou a universidade uma referência. O reconhecimento aqui como título de cidadão catarinense é mais do que merecido. Ele, que é gaúcho, que veio aqui para construir a nossa universidade, ele deu uma contribuição enorme também para o nosso Estado, já que a indústria do Estado, as empresas, tudo se beneficiaram muito com os profissionais formados, com a tecnologia gerada pela nossa instituição. Meus cumprimentos e agradecimentos aqui também à professora Helena, aqui presente, que é esposa do professor Stemer, que também, como nossa professora, contribuiu bastante para a nossa universidade, principalmente no curso de Engenharia Civil, ao professor Marcelo, nosso professor do Departamento de Automação, filho do professor Stemer, a professora Márcia Nora, que por muito tempo trabalhou no NDI com a gente, a sua filha e todos os outros familiares, ao pessoal da Engenharia Mecânica, do Centro Tecnológico. Todos também, quero agradecer a todos que trabalharam em conjunto com o professor Stemer e que puderam ajudar a construir a universidade maravilhosa, grande, importante que nós temos hoje. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Em nome dos ex-reitores, eu convido com muita alegria nosso querido professor Rodolfo Pinto da Luz, ex-reitor e secretário municipal de Educação, para manifestar-se. Quero agradecer ao deputado Juarez Ponticelli a honra e agradecer aos colegas ex-reitores a honra de representá-los. Todos poderiam falar muito melhor do que eu, mas sempre é um prazer muito grande poder fazer referência ao nosso ex-reitor, professor Caspar Eric Stemer. Cumprimentar a todas as autoridades que compõem a mesa, a família do professor Stemer, representada pela professora Helena, e aos filhos aqui presentes, Nora, e a todos os integrantes da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Tecnológico. Eu gostaria de lembrar que o professor Stemer, como líder que foi da implantação do curso de Engenharia Industrial, da Escola de Engenharia Industrial, ele representou um novo paradigma para as jovens universidades brasileiras que então se constituíam. Ele conseguiu transformar uma instituição que ainda primava muito pelo ensino de graduação, numa instituição de pesquisa, numa instituição de extensão e de relacionamento com a sociedade. Por isso, essa homenagem hoje, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, reconhece o trabalho que ele fez como cidadão catarinense, porque ele veio para a nossa terra e aqui ele se instalou e aqui ele realizou, não só na universidade, mas como cidadão que promoveu o desenvolvimento de Santa Catarina. Porque, à medida que tantos alunos se formaram na nossa universidade, eles levaram esse conhecimento, esta dinâmica de formação para a indústria, para a administração pública, enfim, para toda a sociedade, não só catarinense, como brasileira, e a nossa universidade se destacou no concerto das universidades brasileiras e referência também como universidade reconhecida no campo internacional. Então, o professor Stemer
era uma referência para todos nós. Ele quebrou paradigmas contra a burocracia que assola esse país e as próprias universidades, que embora tenhamos, né, professor Hernani, autonomia não só legal e depois constitucional, mesmo assim as nossas instituições se ressentem de um dinamismo que precisam ter, pela diversidade da atuação que tem em todas as áreas do conhecimento. Elas precisam desse dinamismo para poderem realizar. E ele quebrou paradigmas, e aqui já foi feita referência pelo professor Arno Blas, quando criou a FIESC, quando diretor da engenharia, mas depois como reitor da Universidade Federal. Lembrava ainda há pouco o professor Tomelin, não o professor Tomelin, que aqui está presente também, mas o professor Valentim, que tanto trabalhou conosco na administração da universidade, e hoje dirigindo a FIESC, mas criou a FAPEU. A FAPEU que deu condições, juntamente com as outras fundações da universidade, para que a universidade tivesse esse relacionamento com a sociedade, quebrasse parte das amarras burocráticas, e ele teve coragem para fazer isso. E teve também dificuldades consequentes de procurar inovar. Mas, felizmente, fez. E a nossa universidade conseguiu se transformar de uma instituição, de uma novel instituição de ensino, em uma instituição de pesquisa, de extensão, e que conseguiu ultrapassar, inclusive, instituições muito mais antigas, justamente por ter investido e dado condições para que os professores que realizaram seus mestrados, seus doutorados, pudessem trabalhar em dedicação exclusiva na universidade, mas não alheias ao que acontecia em nossa sociedade. E, por isso, com essa interação, nós avançamos como instituição que se destacou em todos os rankings, né? A Playboy foi a primeira, né? Mas, com certeza, nos rankings reconhecidos nacionais e internacionalmente, a nossa universidade se destacou. E se destacou pelo professor Stemer, pela equipe que constituiu na engenharia e que serviu para que a nossa universidade toda avançasse esse campo. Eu me recordo que o nosso pós-graduação, o nosso mestrado em Direito, ele se valeu da experiência da engenharia e também de uma certa comparação, um certo espírito de uma competição salutar de poder fazer mais e melhor. Nós que fomos a primeira faculdade que deu origem à universidade, criada em 1932, ela conseguiu, à medida em que tinha uma referência, toda a universidade cresceu para a pós-graduação e nós não podíamos, no curso de Direito, ficarmos sem ter também a pós-graduação, e assim se espraiou para toda a universidade. Então, o professor Stemer, juntamente com o nosso primeiro reitor, João Davi Ferreira Lima, que tinha esse espírito também empreendedor, está aqui o seu filho Paulo Ferreira Lima, mas tinha esse espírito empreendedor, investiu na formação dos professores, deu apoio também ao professor Stemer como diretor, para que a universidade pudesse crescer. E assim, depois, professor Hernani Baia, professor Diomário aqui presente, professor Bruno, professor Prata, professor Lúcio e a atual reitora, todos, com certeza, tiveram na pessoa do professor Stemer essa referência de inovar, de não se conformar com o não pode, não é possível, a lei não permite, e assim fomos avançando. Eu me recordo que, quando era secretário de ensino superior, o professor Stemer era secretário de Ciência e Tecnologia, no Ministério de Ciência e Tecnologia, e o professor Diomário era presidente da Andifes. Nós, por coincidência, 3 catarinenses de coração, conseguimos fazer a lei que deu
um fôlego para as fundações universitárias, que é a chamada Lei das Fundações de Apoio, que depois foi aperfeiçoada, mas deu essa base. E lá, no Congresso Nacional, nós tivemos inúmeras reuniões para conseguir superar também aquela dificuldade, já que a lei anteriormente havia sido aprovada, vetada, e com isso não entrou em vigor, nós conseguimos, ao final do governo, aprová-lo. Então, mais uma vez, o professor Stemer esteve à frente e demonstrando que a ciência e a tecnologia só poderiam avançar com uma universidade forte, estruturada. E, para isso, nós teríamos que encontrar os meios legais para avançar. Então, hoje, eu quero cumprimentar a Assembleia Legislativa por essa justa, merecida, e como disse o nosso presidente já, que deveria ter sido realizada antes, mas nunca é tarde para se prestar uma homenagem e reconhecer pessoas desse quilate, como o professor Stemer, que fez com que as nossas instituições universitárias, a nossa pesquisa, a nossa extensão tivessem avançado e, naturalmente, a nossa graduação. Por isso, em nome dos nossos colegas ex-reitores, nós queremos agradecer e dizer que temos, e o professor Stemer sempre esteve presente, sempre, até os últimos momentos que ele estava em condições, ele esteve presente na nossa universidade, prestigiando a todos os atos, se orgulhando, apoiando, incentivando para que a universidade pudesse cada vez ser melhor, maior e cada vez mais competente e referência para as outras instituições. Por isso, meus parabéns à família Stemer, porque também, com certeza, professora Helena, vocês têm todo o mérito de apoiá-lo, de ajudá-lo e trabalharem juntos, porque junto há um grande homem, junto está sempre uma grande mulher, e é uma família que eu apoio e, por isso, pôde realizar muito. Muito obrigado e parabéns a toda a universidade por acolher. Agradecendo a belíssima manifestação do nosso reitor Rodolfo Pinto da Luz, em nome de todos os reitores, não tenho dúvida de que todos avalizam integralmente essa manifestação rica que trouxe a esta sessão o reitor Rodolfo Pinto da Luz. Nesse momento, convido o mestre de cerimônia Ailton Viel para discorrer sobre o homenageado. Boa noite. O homenageado professor Caspar Erich Stemer nasceu em 22 de junho de 1930, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Retratar sua vida seria necessário muito tempo. Tentaremos, em rápidas pinceladas, retratar um pouco mais da sua produtiva e criativa história de sucesso no campo educacional aqui em Santa Catarina e com fortes reflexos no Brasil. A partir de 1964, como professor regente, deixava Porto Alegre, onde ministrava a disciplina Construção de Máquinas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para implantar a disciplina de Vibrações Mecânicas aqui em Santa Catarina. 34 anos de idade, com ideias inovadoras e revolucionárias, encontrou no Rio Grande do Sul dificuldades para implantar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul novas práticas de ensino de engenharia que vivenciou nos anos de 1957 e 1958 em Escola Técnica Superior na Alemanha. Aqui em Santa Catarina não teve barreiras e pôde introduzir, então, uma série de medidas que viriam a ser adotadas como regras em muitas outras universidades. Tornou-se diretor da Escola de Engenharia Industrial da Universidade Federal de Santa Catarina. Como primeira providência,
fazer os professores permanecerem mais tempo na universidade, além do período das aulas. Exigia que o professor se dedicasse ao aluno e capacitasse os laboratórios para a prática do ensino. Introduziu, assim, o regime de dedicação exclusiva. Dentre as ideias e contribuições introduzidas pelo professor Stemer para o ensino de engenharia em Florianópolis incluem estágios obrigatórios curriculares para todos os alunos. Iniciativa mais tarde, ou iniciativa até modesta, do pensamento original do professor, que propunha que o aluno deveria passar um semestre na escola e outro na indústria. A prática só veio a ser implantada na Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2000, no curso de graduação em Engenharia de Materiais, e culminou na implantação do curso de Engenharia Elétrica e na descentralização do vestibular em várias cidades do estado para os cursos de engenharia. A Escola de Engenharia, em meados de 1968, já contava com 5 docentes que possuíam o título de mestre. E o professor Stemer instituiu uma comissão para elaborar o projeto de um mestrado em Engenharia Mecânica, o que ocorreu em 1969. O mestrado de Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina era o primeiro projeto aprovado a sair do Triângulo, Rio, Minas, São Paulo. Com a formação dos primeiros mestres em engenharia mecânica, era preciso expô-los à comunidade brasileira. O professor Stemer organiza, em 1971, aqui em Florianópolis, o Simpósio Nacional de Engenharia Mecânica. Evento bienal hoje, na 19ª edição, com a denominação de Congresso Internacional de Engenharia Mecânica. De 1974 a 1976, o professor Stemer assumiu a coordenação do Programa de Expansão e Melhoramento das Instalações do Ensino Superior do Ministério da Educação, o conhecido, como já foi citado aqui, PROMESU, o que viria a se tornar um dos mais importantes programas do MEC para o ensino superior. De 1976 a 1980, foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e, em sua gestão, foram criados diversos cursos: arquitetura, computação, psicologia, jornalismo, nutrição, engenharia sanitária, engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia de produção e diversos bacharelados. Também na gestão do professor Stemer foi criado o curso de doutorado, esse em engenharia mecânica. Seu nome conhecido nacionalmente extrapolava as fronteiras da Universidade Federal de Santa Catarina. Pela sua experiência e liderança, o professor Stemer ocupou os cargos de assessor especial da Secretaria de Transportes e Obras do Estado de Santa Catarina, diretor industrial da VEG Automação, secretário executivo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Sua passagem por todas essas funções foi igualmente marcante. Em 1998, o professor Stemer se aposentou da Universidade Federal. Em 1999, o Conselho Universitário outorgou ao professor o merecido título de professor emérito da UFSC. O professor Stemer recebeu também os graus de comendador e de Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. O Poder Legislativo catarinense se sente honrado em homenagear o professor Caspar Erich Stemer, em virtude da grande contribuição do professor para a engenharia e a ciência nacional, e o Poder Legislativo catarinense também, nesta oportunidade, estende os cumprimentos para a professora Helena Stemer, devota esposa, competente engenheira e professora, e também aos filhos, Gaspar, Marcelo e Miriam. Parabéns, professor Stemer, merecedor do título de cidadão catarinense nesta noite. Convido o excelentíssimo senhor deputado Juarez Ponticelli, presidente em exercício deste Parlamento, para
fazer a entrega do título de cidadão catarinense à senhora Helena Amélia Stemer, esposa, à senhora Miriam Helena Stemer, filha, ao senhor Henrique Marcel Stemer, filho, e ao senhor Marcelo Ricardo Stemer, também filho, neste ato representando o professor Caspar Erich Stemer em memória. Por favor, senhor presidente, gostaria que o senhor permanecesse. Dando continuidade à solenidade, o Poder Legislativo também presta homenagem com a entrega de placa ao catarinense Caspar Erich Stemer em memória. Obrigado, senhor deputado. Obrigado aos presentes familiares. Parabéns à família Stemer. A seguir, teremos o lançamento da 4ª edição do Prêmio Stemer Inovação Catarinense, que leva o nome do professor Caspar Erich Stemer e reconhece esforços de pessoas e instituições inovadoras. Convido para ocupar esta tribuna e fazer o lançamento do Prêmio Stemer Inovação Catarinense, o professor Sebastião Iberês Lopes Melo, diretor técnico-científico da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Muito boa noite a todos nós. Inicialmente, trago o abraço e o carinho da comunidade da FAPESC, em nome do nosso presidente, Sérgio Gargione, que já foi justificado sua ausência, mas hoje é a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, presidido pela presidente e pelo ministro, e ele foi convocado a participar, representando as 26 fundações de amparo à pesquisa do Estado. Então, essa é a razão da ausência dele, mas eu gostaria de estar presente e deixar aqui seus votos de sucesso a essa homenagem. Saúdo o nosso presidente da sessão, deputado Juarez Ponticelli. Quero saudar a doutora Lúcia Dallagnello, secretária da SDS, nesse ato representando o nosso governador João Raimundo Colombo. Quero saudar a dona Helena, seus filhos Marcelo, Miriam e Gaspar, em seus nomes, os demais convidados, homenageados, para essa sessão tão importante, tão significativa, de reconhecimento à obra do nosso saudoso Stemer. Saúdo a doutora Lúcia Helena Pacheco,
em seu nome, toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui representada por vários autores,